Claro que eu comecei com o microfone mutado. Claro que eu comecei. Vou retomar então. Investidores, sejam todos muito bem-vindos ao conteúdo mais do que especial, preparado aqui pelo Suno Notícias, em parceria com o canal do Baroni, porque nós estamos comemorando o 30º aniversário dos fundos imobiliários. Uma indústria que até pouco tempo, até bem mais recente do que os 30 anos, era desconhecida de muitos investidores e que caiu no gosto do investidor. Está continuando a se tornar cada vez mais popular. E para começar essa programação especial, com conteúdos exclusivos no nosso canal do Suno Notícias, em todas as redes sociais, no nosso site, a gente vai conversar hoje, claro, com o Papa dos fundos imobiliários. Aqui, olha, é o nome importante da Suno, é verdade, mas sejamos honestos, o Barão é importante para a indústria de um jeito mais amplo e geral, né? Estamos transmitindo ao vivo isso aqui no canal do Suno Notícias, no canal do Professor Baroni e também no canal da Suno. Você nos ajuda enormemente quando você senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal e deixa também aqui os comentários. Pode mandar perguntas, a gente vai juntos construindo essa programação especial. E eu já convido você para ir também para o nosso site, vem para o suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, tem várias matérias especiais, conteúdos dedicados aqui, feitos com muito carinho, para tratar dessa importante efeméride, mês temático dos 30 anos dos fundos imobiliários. Agora sim, sem mais delongas, eu trago para a nossa conversa o professor Baroni. Professor, seja muito bem-vindo aqui, uma boa noite para você. Terça-feira, tamo junto. 30 anos, hein, Baroni? O pessoal estava achando que era você que estava fazendo 30 anos. Já fiz, já tem um tempinho, mas já fiz, já foi. Mas Greg, pouco obrigado tempo, pelo vai. convite. Obrigado pelo convite, muito obrigado por estar participando aqui desse evento. Bom, primeiro lembrar que a gente também está na Semana do Investidor aqui, do Semana do Assinante aqui da Suno, que o pessoal está com várias condições especiais, o link está na descrição aqui. O pessoal está incentivando aí a renovar assinaturas, fazer upgrades, trazer conhecimento. A gente vai fazer eventos aí também debatendo cases aí com os assinantes, trazendo experiências dos outros analistas também. E para quem quiser conhecer também a Suno, por R$1 aí, apenas R$1, durante 15 dias, você vai ter acesso a tudo isso daí. Greg, muita informação legal. Aliás, para a gente começar até de um jeito descontraído, Greg, você sabe que o pessoal estava bravo comigo porque minha cadeira estava torta, né? Eu tive que ir num especialista em cadeiras para ajustar a cadeira. Eu espero que você esteja agora olhando com a cadeira toda reta. Então, o pessoal que estava cismado comigo aí, fizemos aí um ajuste fino, mas está tudo resolvido, né? Ótimo, Greg, então estamos prontos para fazer o conhecimento sair pela telinha aqui no YouTube. Baroni, eu já vou começar te provocando, inclusive, aproveitando o seu conhecimento, a sua intimidade com o assunto, por óbvio, né? A gente está falando de 30 anos, eu até me surpreendi, assim, porque, e talvez boa parte dos investidores que estão junto com a gente também tenham surpreendido, né? Talvez, se a gente tem, eu tenho certeza que nós temos aqui pessoas que investem, sei lá, há 10 anos, muita gente não tinha 10 anos atrás ouvido falar ou sabia exatamente como funcionavam os fundos imobiliários. A galera pensava, cada vez pensa menos, em ação quando fala de renda variável, né? Mas houve uma mudança importante nos últimos anos. Ainda assim, 30 anos, dá para dizer que a indústria dos fundos imobiliários é uma indústria completamente madura ou tem um caminho pela frente ainda? Eu acho que nós conquistamos um grau importante de maturidade, especialmente nesses últimos 6 anos. Eu acho que foi uma conquista importante, tá? Desses 30, esses últimos 5, 6 anos foram muito importantes para o mercado de fundos imobiliários, mas ainda acredito que a gente está distante de um grau pleno de maturidade. Então, nós somos jovens promissores. Nós somos jovens promissores. Eu acho que a gente já venceu algumas etapas, não nos consideramos mais, né? Teve uma época que a gente falava, ainda é uma criança, estamos engatinhando. Não, eu acho que hoje nós somos jovens promissores. Ainda não estamos na fase adulta. E, Greg, me permita, a gente preparou aqui alguns slides, até agradeço aqui o time que sempre nos ajuda, o Marcos Gurgel sempre ajuda nessa produção de conteúdo. Então, eu queria compartilhar com você aqui alguns slides, que esses slides dizem por si só muita coisa legal, tá? Então, vamos começar aqui por um dado bastante fácil para todo mundo ver, que é a quantidade de investidores. Então, quando você olha lá 2009, 2010, nós tínhamos aí 12, 20 mil investidores em 2010. E, Greg, eu me lembro como se fosse hoje, como o tempo passa, né? Em 2012, que é aquele lá embaixo, que tem 102 mil investidores, aquele momento foi quando vieram os fundos de agências bancárias. Quando veio Banco do Brasil, Caixa, Santander, em que realmente
triplica praticamente a quantidade de investidores. Você sai de Mas peraí, calma. O que é o fundo de agência bancária? É um fundo que tem os prédios das agências bancárias dentro dele? O que Em é isso? 2012, vieram 3 fundos que mudou um pouco o recorte da indústria de fundos imobiliários, que foi um Tá. fundo do Banco do Brasil Progressivo 2, Agências Caixa e Santander Agências. Santander e Agências Caixa, mais esse perfil realmente daquela agência de rua, aquela loja de rua. Já o Banco do Brasil Progressivo 2 tinham agências bancárias, mas também tem, né, sedes administrativas locadas para o banco. Aqueles prédios do Banco do Brasil que tem ali uma agência embaixo e área administrativa em cima. Então, eram 64 imóveis, né, naquela época. Então, veio um fundo grande, era um patrimônio bilionário. Então, esses fundos vieram com contratos atípicos de 10 anos, né, que venceram agora, né, nesses últimos 2 anos que esses fundos começaram a ter vencimentos. Só que naquele momento, esses fundos chamaram muita atenção do mercado. Então, ele tira o mercado de 36 mil investidores e traz para 102 mil investidores. Então, a gente não pode esquecer da história, né, Greg? Você é um jornalista, você é uma pessoa que realmente gosta dessas questões, e sabemos dos riscos, das dificuldades que os fundos de agências bancárias têm hoje, e que passam pelas circunstâncias da digitalização, mas naquele momento, historicamente falando, eles foram muito importantes para a indústria. Parece um avanço pequeno, mas a gente está falando de quase 3 vezes ali, né? 2 vezes e meia o número de seguidores de um ano para o outro. E quando a gente estava lá em 2013, né, Greg, a gente olhava para esse 2012, a gente viu um paredão ali, né? A gente viu uma coisa assim gigantesca no gráfico mostrando a quantidade de novos investidores, né? E aí uma série de coisas aconteceram que dificultou, Greg, se você olhar de 2012 até 2017, que dificulta o crescimento. Nós tivemos crise, né, recessão, juros subiram, tivemos o chamado, né, uma palavra feia, né, muita gente às vezes nunca nem ouviu falar, mas é uma palavra horrível, chamada oversupply. Foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, foi lá em 2012. Era um oversupply de lajes corporativas, e o mercado, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico aqui também, o mercado era muito concentrado também em lajes corporativas, então você tinha um excesso de lajes corporativas, a vacância estava baixa, e muita gente começou a construir, e depois ficou ao contrário, você não tinha economia para absorver tudo aquilo, e o mercado inteiro de fundos imobiliários, praticamente, aqui eu estou sendo retórico, com lajes corporativas na mão. O investidor dessa época, ele tinha uma exposição natural em lajes corporativas muito grande. E agora, o que acontece, né? Então a indústria de fundos imobiliários ela ficou meio que largada e esquecida durante esses 5, 6 anos. Foi um período sabático aí, praticamente. Não, é impressionante, né? Tem uma galera ouvindo a gente aqui, eu vou até aproveitar, desculpa, Baroni, para falar alguns dos números, né? Você fala desse salto, né? Dezembro de 2011, a gente tinha 36 mil pessoas investindo em fundos imobiliários no Brasil. Aí tem esse salto que você falou dos fundos das agências, é para 102 em dezembro de 2012. E aí vem a crise, né? 101 no fim de 2003, ou seja, perde 1.000. E aí perde mais ainda, 2014, 93, 2015, 89, dá uma retomada em 2017, já tinha rolado impeachment, já era Temer no governo, vai para 121 mil, ainda assim uma retomada bem discretinha, e aí começa a ser dada uma largada com um pouco mais de ímpeto em dezembro de 2018, né, Baroni? Mas ainda assim, muito longe do patamar que a gente está hoje. A gente fecha 2018 com 208 mil investidores. Então, mas e por que isso acontece? Eu tenho alguns gatilhos aqui. Eu acho que, primeiro, a economia ajuda, você tem um ciclo de baixa de juros, os juros vêm lá eu acho que ele chegou a bater 14,25, se eu não estiver enganado, e chega até menos de 6, né, menos de 5, inclusive, ali em 2018, 2019. Então, isso realmente ajudou bastante esse crescimento. Você tem muito mais corretoras com aplicativos, com home brokers, você tem taxa zero, né? Para-se de cobrar compras e vendas de fundos imobiliários, taxa de custódia, então você tem todo um incentivo também. Você tem os grandes bancos que também começaram a olhar para os investimentos. Você tem um nível informacional muito maior, muito mais portais, muito mais pessoas falando sobre fundos imobiliários. Agora, o ponto mais importante, que nada disso aconteceria, é que o perfil dos gestores mudou. Você tinha gestores nessa época daí para trás com um perfil mais financeiro.
e de 2017 para cá, várias gestoras novas vieram ao mercado que impactaram as grandes, né? Elas mexeram com as grandes, e com um perfil mais imobiliário do que puramente financeiro. Então você tem uma combinação de uma série de fatores que faz isso que todo mundo está vendo no gráfico, que é aumentar 25 vezes de 2016 para cá, ou seja, saindo de 90 mil, falando em grandes números, né? 90 mil investidores para 2 milhões e 100 mil investidores. É uma mudança significativa. E nesse gráficozinho pequeno aqui do lado, a mudança da liquidez também. Em 2016 era 29 milhões, chegou a bater 270, hoje está um pouco menos, por motivos óbvios, a quantidade de investidores está crescendo, mas a liquidez está um pouco menor, porque você ainda tem taxa de juros altas, tudo, então o pessoal ainda tem um pouquinho de receio. Mas esses dois vai melhorar. Usei muito, vai melhorar, já está melhorando. Então, eu queria até chamar atenção, e a gente conversou isso antes de entrar no ar aqui, o Batista Silva fez esse comentário. A internet ajudou nessa evolução, você pontuou isso agora, né? A facilidade de investir hoje é impressionante, porque se a gente parar para pensar, a popularização não só dos smartphones, mas do 3G, depois do 4G, agora a gente já está no 5G, os aplicativos das corretoras também se tornam mais fáceis de usar, né? Esse período todo também coincidiu de maneira muito importante com uma revolução tecnológica, né? Agora você compra e vende uma cota de um fundo e você tem esses players todos, e você tem informações, e você tem influencers, você tem gente do mercado olhando para os fundos imobiliários. Para muita gente deve ter sido uma redescoberta, mas para o grosso da população investidora, né, que ainda está crescendo aqui no nosso país, foi uma descoberta mesmo dos fundos imobiliários. A internet acabou ajudando bastante. Talvez, se não houvesse internet, a gente não teria visto essa escalada acontecer de quase 25 vezes, né, Banana? Exatamente. E aqui, Greg, eu respondo a sua pergunta. Nós atingimos um grau de maturidade, a gente está caminhando. Eu falei que nós somos jovens promissores, né? Hoje a indústria de fundos de investimento ela é de 7,64 trilhões de reais. E fundos imobiliários é de, eu vou colocar entre aspas, apenas 257 bilhões. Ou seja, nós somos 3,4% da indústria de fundos de investimento. Né? E olha que aí nem está aparecendo poupança, que é mais um tri, qualquer coisa. Então, acho que tem muito capital ainda que pode vir para fundos imobiliários. Eu acho que você tem, por exemplo, quase 3 trilhões em renda fixa, você tem 500 bilhões em fundos de ações. Então, assim, você tem 1,64 trilhão em fundos multimercados. Então, você tem muito capital alocado que, na minha visão, pode ser melhor. Eu acho que tem previdência aí, é bi, mas eu acho que é tri, enfim. O que eu quero dizer é que você ainda tem várias classes de ativos que ainda dragam dinheiro dos fundos imobiliários. Sim, né? Então, quando você pega juros altos, é uma draga de dinheiro de várias fontes aí, que eu acho que de alguma forma podem ir para os fundos imobiliários. Já está indo, já recomeçamos esse ciclo. Eu acho que aí sim a gente vai buscar mais um degrauzinho aí de estabilidade, de maturidade. Né? Outro dado importante, Greg, em 2017, a média, olha só, a quantidade média de investidores, de cotistas nos fundos presentes no IFIX. Então, se você pegasse o IFIX lá em 2017 e olhasse a média de quantidade de cotistas, você teria alguma coisa de 4.700 investidores. Sim, os HGLGs da vida, os HGREs da vida, esses fundos que a gente conhece hoje, assim, nessa época eles tinham 5 mil investidores, sim, 6 mil, 7 mil, 10 mil, quando muito. E hoje a média dos fundos do IFIX é de 89 mil investidores. Né? Claro, tem alguns fundos que têm 800 mil investidores, tem outros que talvez tenham um pouco menos, mas na média, 89 mil. Isso é bastante significativo para o mercado. O Baroni, volta só uma dúvida. Como que a gente não tem esse dado aqui, mas o que você acredita que mudou aqui? Mais gente entrou, ok, nós já sabemos disso, sabemos pela evolução do gráfico primeiro ali que a gente ficou olhando. Mas você acha que o próprio investidor passou também a colocar os ovos em vários cestos? Gente que tinha um fundo passou a ter vários fundos na carteira? Ou é mais por um crescimento da base de investidores em fundos imobiliários mesmo? Olha, eu acho que uma coisa está conectada na outra. Né? A gente começa a ver mais opcionalidades, né? Então, assim, os investidores começam a olhar e ter um cardápio maior. Antigamente, você tinha muita equivalência entre as carteiras. Se você pegasse 10 investidores há 10 anos atrás, eles tinham fundos muito próximos um do outro. As carteiras eram muito similares.
Hoje eu já acho que as carteiras são mais diferentes, entendeu? Então uma coisa combina com a outra. A pergunta para sua resposta, a resposta para sua pergunta, ela tem os dois lados também. Eu acho que são as duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Tá? Fiquei até curioso, vou perguntar para a galera que está nos ouvindo aqui, já somos mais de 300 pessoas. Quero saber em quantos fundos imobiliários você que está nos acompanhando aqui investe neste exato momento. Quantos fundos tem na sua carteira? Vão deixando nos comentários, daqui a pouco eu volto aqui com as respostas. Vamos lá, Baroni, próximo slide. Esse próximo slide ele é muito interessante. Sim. A barrinha azul são fundos monoativos e ou locatários e ou fundos passivos. E a parte vermelha são os fundos multiativos e ou multilocatários e ou gestão ativa. Tá? O que a gente vê de 2017 para cá? Que os fundos de gestão passiva, os fundos monoativos, eles começaram a perder espaço para os fundos de gestão ativa, os fundos maiores. Bom, o que isso quer dizer? Aliás, eu quero aproveitar aqui essa live, o Greg, e em nenhum momento eu falei na minha vida que fundo passivo é ruim, que fundo monolocatário é ruim, que fundo monoativo é ruim. Eu nunca falei isso. Uma expressão que eu sempre usei é que os fundos monoativos vão virar cotas de colecionadores. Por quê? Porque dentro de um ecossistema com 2 milhões de investidores, dentro de um ecossistema de liquidez de 207 milhões, né, 200 milhões por dia, indo para 300, aí voltando para os patamares mais antigos. Dentro de uma média de 90 mil investidores, na média, dentro do IFIX, é quase impossível você acomodar isso dentro dos fundos passivos. Então, os fundos passivos, eles viram cotas de colecionadores. E aqui eu vou ter uma oportunidade meio que única de dar um exemplo até um pouco mais descontraído. Quem sou eu para falar mal de um Maverick? Quem sou eu para falar mal de um Landau? Quem sou eu para falar mal de um Del Rey? São carros excelentes. Foram excelentes, e se você tiver um até hoje, ele vai valer bastante. Só que é um carro de colecionador. Né? Ele não faz parte mais de um ecossistema de compras e vendas de carros que a gente está acostumado a ver. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa pegar essa barra vermelha e entender que é para lá que é o futuro. Na verdade, já é o futuro. Né? Alguns fundos passivos, monoativos, eles foram liquidados, outros foram incorporados, alguns ainda continuam no mercado e vão continuar. A gente vai estar daqui 30 anos e vai continuar existindo um Maverick, vai continuar existindo um Landau, vai continuar existindo um Opala. Sim. Mas eles são quase que documentos, né? Exato, eles são retratos de uma época. Exato. Eles eram super importantes, né, para aqueles períodos, eles foram inovadores, eu tenho certeza disso, né? Foram líderes da indústria, mas eles são recortes de um momento histórico, eles já não cabem mais no produto que a maior parte das pessoas está demandando, né? Eles não atendem mais às necessidades da maior parte dos investidores. É um movimento natural, não é sobre melhor ou pior. Né? Exatamente isso, não é sobre melhor ou pior. Mas aí o que acontece? Nessa barra vermelha você tem gestão ativa, você tem vários portfólios, você tem várias teses, várias estratégias de investimento. Qual que é o nosso trabalho, qual é o nosso papel aqui, Greg? Dentro dessa barra vermelha, dentro desse ecossistema, procurar selecionar ou procurar vislumbrar aqueles fundos, aqueles portfólios que têm condições de realmente escreverem o próximo capítulo, o próximo ciclo da indústria de fundos imobiliários. Percebe? Então, tudo está no seu lugar, tudo está no seu ritmo correto. Né? Você teve, se eu voltasse mais no tempo, eu não tenho esse dado aqui agora, mas se eu voltasse muito lá no tempo, eu ia ter essa barra azul muito maior do que a vermelha. Aliás, falar de gestão ativa começou a se falar, até onde eu me lembro, no final ali dos anos 2008, alguma coisa assim, que começou a se falar de multiportfólio de uma maneira mais clara. Né? Então é um assunto recente. Né? A indústria de fundos imobiliários ela nasce com o propósito de ser um ativo que leva o nome da gestora, junto com o nome do locatário, ou junto com o nome do prédio. Então era assim que ia acontecer. Isso não quer dizer que seja ruim. Só que dentro de um ecossistema de milhões de investidores, você não consegue, né? Não dá para, a cada prédio novo que um fundo comprar, ele criar um fundo novo. Isso tecnicamente não funciona, né? Então nós tivemos excelentes cases de sucesso. Eu já fiz esse estudo, tá, Greg? Só para trazer para você em grandes números. Um pouco mais da metade desses fundos do passado não deram certo, né? Aí sobra uma outra parte aqui, uma parcela deu muito certo, e dessa parcela que deu muito certo, alguns foram liquidados, outros foram incorporados,
e outros continuam existindo, e tem uma outra pequena parcela que, assim, ficou no 0 a 0, não deu nem muito certo nem muito errado, está lá, continua existindo. Mas, Greg, tem um ponto de curiosidade em todos eles. Eles ficam com uma liquidez incompatível com o mercado. Eles saem naturalmente do radar, porque Sim. eles ficam com uma liquidez. Ele vira uma cota de colecionador. Quem tem não quer, não vende e não consegue comprar da mesma intensidade que ele habitualmente consegue comprar num fundo maior. Então, o que nós precisamos fazer? Respeitar esses fundos, que eles fizeram parte da história, respeitar que eles existem e têm suas preferências, mas entender que o futuro está nessa barra vermelha e a gente precisa agora continuar trabalhando para que essa barra vermelha fique cada vez melhor, para que a gente alcance mais o grau de maturidade. E o último slide que eu quero falar aqui, Greg, depois eu fico totalmente à disposição sua e do seu público aí também, do nosso público que também está no meu canal. Nosso, É este gráfico que mostra por que eu falo isso com muita convicção. Olha que curiosidade. Fundo de papel, que eu tenho quase que convicção de que todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje deve ter algum fundo de papel na carteira. Se não tiver, vai ser um ou outro, vai ser mais exceção do que a regra. A grande maioria vai ter algum fundo de papel. Mas em 2011, em 2010, você nem consegue ler. Em 2011, era 3%, em 2012, ainda 3%. Ou seja, há 10, 11 anos atrás, era 3%. Eram pouquíssimos os fundos de papéis que tinham no mercado, e hoje ele é 44%. Não sei se esse número está muito alto, talvez ele esteja um pouquinho alto, eu acredito que sim. Esse novo ciclo agora que a gente está vendo, a gente está inclusive vendo mais captações nos fundos de tijolos. Eu acho que o número de equilíbrio é alguma coisa em torno de 1/3 em fundos de papéis, e você começa a ver os setores ali se equilibrando também, né? O shopping perdeu um pouco de espaço do passado, ele foi muito representativo no passado, hoje ele é menos representativo, mas a gente já começa a ver também retomando isso daí. Renda urbana, de alguma maneira, ficando mais claro o que é a tese de renda urbana, entendendo o que é renda urbana, porque renda urbana do passado era meio que uma agência, era o quê? Né? Você tinha algum fundo de supermercado, mas muito, muito, muito pequenininho. Hoje já fica mais claro. Logística claramente conquistando o seu espaço também. Então, esse desenho de 2023 comparando com 2010 mostra que realmente a indústria de fundos imobiliários ela mudou. E obviamente está indo por esse caminho aí de consolidação dos setores, né, tendo um equilíbrio mais claro dos setores. Aquela historinha que eu te contei de lajes corporativas, só para finalizar, em 2011 e 2012, era mais da metade do mercado, e hoje é 10%. Né? Eu sempre falei isso, falei que o mercado de lajes corporativa ele ia diminuir, porque era difícil se gerar novos negócios em lajes corporativas, e que outros setores ganhariam mais espaço. Isso realmente veio acontecendo, eu falava disso já desde 2016, 2017, isso veio acontecendo, e hoje está aí. Eu acho que agora está no número bom, talvez se mantenha nesse patamar. Então, Greg, era isso que eu tinha para trazer para você, e agora eu me coloco à disposição. Você pode fazer algumas perguntas aí, algumas inserções, mas esse é um pouco da história da indústria de fundos imobiliários. Os primeiros 20 anos, só para você ter noção, aqui eu concluo, os primeiros 20 anos, você tem noção, alguns desses anos você nem tinha a opção do home broker ali diário, você tinha praticamente um leilão de abertura e um leilão de fechamento. Você tinha 2 momentos para comprar ou vender fundo imobiliário no dia. Né? E de 2004 para cá, é que o fundo imobiliário passou realmente a ser alguma coisa assim mais significativa, porque quando veio a isenção do imposto de renda. Então, antes de 2004, era realmente uma coisa muito pouco acessível para as pessoas, o nível informacional era baixíssimo, né? Quando ele ganha a isenção, aí ele ganha destaque, e aí começa então a evolução, e ali 5 anos depois, né, quando eu falei ali perto de 2008, 2009, é que os fundos começam a falar assim, opa, nós precisamos ter portfólios maiores. Aí alguém fala, tá, então como é que é isso? E aí começam a vir os fundos maiores, multiportfólios, multilocatários, etc. Enfim, é isso um pouquinho da história, Greg. Eu acho que essa apresentação que você fez agora, agradeço muitíssimo, inclusive, mostra a evolução da indústria de maneira... E eu vou usar as palavras evolução e sofisticação também, mas como sinônimos de complexificação. É natural que o mercado que cresce, você tem mais investidores, com estratégias de investimento diferentes, com maior proximidade, afeição, intimidade, estudo, né? As pessoas vão montando estratégias
diferentes, a gente vê essa evolução, essa complexificação da indústria mesmo, né? E olha, minha teoria se comprovou, viu, Barone? Eu perguntei para a galera aqui, né, quantos fundos as pessoas têm na carteira, e, cara, muita gente com muitos fundos, assim, ó. Por exemplo, o Batista Silva falou que tem 21, ele que falou da evolução tecnológica aqui, o Zé Eduardo tem 12, tinha gente que eu vi com 50, ó, o João Batista tem 25, o Regis Marques falou que tem 50 fundos aqui. A maior parte das pessoas que respondeu nossa pergunta tem mais de 2 dígitos tá na casa dos 2 dígitos, de 10 para cima ali dos fundos imobiliários. Tem muita gente mesmo olhando para vários fundos. E eu chamo atenção para isso porque trabalhando nas lives do Suno Notícias, a gente geralmente fala mais de ações, né? Estou abrindo mais espaço para falar de fundos imobiliários. Essa nossa campanha faz parte disso aqui, inclusive. Mas eu tenho a sensação, e até uma sensação que eu ganhei a partir do FII Experience, que tive o prazer de apresentar a última edição, né? A gente conversou bastante sobre isso, que o investidor de fundo imobiliário, ele é mais apaixonado até do que o investidor de ações. Ele acompanha os cases, né? É um condomíniozão ali, os relatórios, as pessoas acompanham de lupa, cobram, a passionalidade da sua audiência acaba até mostrando isso, né? Então, é um processo também de aprofundamento no assunto e de educação financeira. Eu acho que é muito difícil a pessoa investir em fundos imobiliários sem que ela esteja, pelo menos, em alguma etapa de uma caminhada de educação financeira, né? E eu queria aproveitar e fazer essa ligação, claro, fica à vontade para falar também, mas eu queria entender a sua história junto dos fundos imobiliários. Por que você se apaixonou pelos fundos imobiliários? Como que foi que você se tornou essa referência nessa indústria? Você não tinha lá, né? Você está com 35, né, Barão? Você tem quase a mesma idade da indústria. Você não tinha 5 anos e falava, eu quero saber tudo e virar uma influência importante no mercado de fundos imobiliários. Como que se deu esse flerte, essa paixão e esse feliz casamento? Então, você pontuou muito bem, Greg, só para deixar claro aqui, eu tenho 44, mas vamos lá. O Greg, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que o fundo imobiliário, ele causa... Você participou dos eventos e você vê claramente que um evento de fundo imobiliário ele é diferente de qualquer evento de outra classe de investimentos. Porque o investidor de fundo imobiliário, ele realmente tem ali no olho dele a vontade de querer entender, a vontade de querer acompanhar. E por que isso? Motivo simples, o fundo imobiliário, ele tangibiliza o investimento. Então você está falando ali de uma propriedade imobiliária que as pessoas conseguem visualizar, conseguem entender a dinâmica, conseguem observar, ir lá, visitar, que não seja presencialmente, mas o Google Maps ajuda muito, né, a você ter aquela experiência de conhecer a região. Normalmente você conhece alguém que mora numa cidade, quando é um imóvel fora da sua cidade natal, né, que você pode perguntar, que você pode ouvir. Você tem essa facilidade de troca de experiência com os gestores, que normalmente também vêm a público falar sobre fundos imobiliários. Então, eles deixam essa atividade próxima. E mais ainda, eles têm a renda mensal, né? E por que eu estou contando tudo isso? A renda mensal, ela deixa você mais próximo do investimento naturalmente. É diferente de você comprar um CDB que vence daqui 5 anos, e você vai olhar daqui 5 anos quando o dinheiro cair lá na sua conta. Porque necessariamente você vai ver aquilo caindo todos... Você vai ter essa dúvida, né? Caiu 67 centavos por cota dessa vez, o outro caiu 0,64. Por quê? Vou ler o relatório gerencial, vou ver a live do Barone falando com o gestor. E aí vai virando uma igrejinha, no melhor sentido do termo, assim, né? As pessoas vão sumindo e cobrando. Coitados dos gestores de fundo imobiliário. Não, mas eles gostam. Eu acho que, pelo contrário, eles até acham importante ter essa proximidade. Então, Greg, agora vindo na história, né? Então, eu comecei a investir cedo também, e quando eu me deparei com o fundo imobiliário, foi numa coincidência da minha vida profissional também muito grande. Foi no momento que eu comecei a me interessar por fundos imobiliários, começar a entender que essa dinâmica de renda era o que me agradava mais, tá? E por uma coincidência, eu estava começando numa parte da minha carreira de dar aula em pós-graduação, onde eu estava viajando pelo Brasil. Então eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil e às vezes passar, às vezes não, né, com uma frequência muito grande, eu ia a lugares que tinha fundos imobiliários, né, que tinha agências, que tinha galpões logísticos, que tinham empreendimentos, e como o público-alvo da aula que eu dava na pós-graduação era uma disciplina voltada para gestão de sistemas, assim, né, mas era um público voltado para engenharia e arquitetura. Então,
essas pessoas também gostam, né, de imóveis de alguma forma. E às vezes eu perguntava alguma coisa, eles conheciam um prédio, conheciam alguém que tinha reformado, alguém que tinha construído, aí às vezes queriam me levar lá, eu tinha a oportunidade de conhecer pessoalmente, e ficava... aquilo ali foi uma amálgama, que estava coincidindo de eu estar me interessando por fundos imobiliários e ao mesmo tempo também começando a fazer essas viagens, ter essas viagens. Não foi claro que no marco zero ali uma coisa coincidentemente com a outra, mas foram muito juntas. Até que então, ali, acho que 2012, 11, foi mais para 12, 11 para 12, não sei. Enfim, foi nessa época eu tive a curiosidade de ir a São Paulo e conhecer pessoalmente alguns gestores. Eu tive essa iniciativa. E aí eu acho que foi onde se fechou esse ciclo de interesse pelo fundo imobiliário. Então, juntou que eu já estava estudando e começando meus aportes, juntou com eu estar fazendo viagens e poder conhecer Brasil afora, os empreendimentos, e pessoas que às vezes até conseguiam me dar mais detalhes técnicos daquele prédio ou daquela região, né? Pessoas que eu conhecia ali na aula e que se sentiam muito assim, solícitos de falar mais sobre a região, e eu acabava entendendo melhor o porquê daquele ativo estar lá. E depois a ida a São Paulo foi quando isso tudo meio que se fechou. Eu entendi o que era realmente a dinâmica da gestão de um fundo imobiliário e pronto. Aí, a partir daí, eu comecei realmente a me interessar cada vez pelo assunto e meio que optei por esse ser o meu ciclo de competências. Eu comecei a focar mais nisso, comecei a me dedicar mais a isso, comecei a respirar mais isso. Não quer dizer que as pessoas... Como produtor de conteúdo, eu queria entender na sua vida profissional, quando que você falou, cara, eu vou dedicar minha vida profissional para isso, assim, eu vou virar um produtor de conteúdo, por exemplo. Quando que foi essa virada de chave? Tá, assim, antigamente eu escrevia também em sites, blogs, algumas coisas assim, para falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, participava de fóruns, alguma coisa assim, e o pessoal gostava da maneira como eu colocava, mas aquilo ali era uma maneira bastante informal. Então, se considerar naquela época já, então nós estamos falando realmente de 12 anos atrás, alguma coisa assim. No caso específico de fazer uma coisa melhor estruturada, mais dedicada, isso já é mais recente, né? Foi quando eu optei realmente por diminuir minhas atividades em sala de aula e me dedicar a isso que a gente faz aqui hoje, né? Então isso já é bem mais recente, aí já entra a história da Suno junto, a ideia de ter essa disponibilidade de construir aqui o canal para falar exclusivamente de fundos imobiliários, porque é um desafio, não é fácil. Então, é mais recente, mas talvez não tão coincidentemente assim, é o momento em que os fundos decolam, em que aumenta o interesse das pessoas, em que eu aproveito para perguntar se você se sente um pouco responsável por essa explosão dos fundos imobiliários, eu acho que, assim, da mesma forma que a indústria de fundos imobiliários me ajudou muito, eu também ajudei e continuo ajudando, é uma troca. Eu acho que enfim, eu não posso esquecer lá atrás do Sérgio Beleza, lá atrás, que foi o marco zero do fundos imobiliários, que assim, até hoje está aí. Eu acho que todo mundo construiu um tijolinho, que é o que eu gosto de escrever ali no livro, quando a gente está autografando, que é um tijolinho de cada vez. Eu acho que cada um colocou o seu tijolinho, cada um vem colocando o seu tijolinho. Eu coloco do meu jeito, eu coloco da minha forma, há várias outras pessoas que se comunicam também com relação ao tema. Como você colocou, é uma coincidência, eu acho que a indústria de fundos imobiliários ia crescer sim, a gente conseguiu participar desse crescimento, a gente conseguiu direcionar a energia e concentrar o esforço para isso também, então uma coisa se ajudou, eu acho que a gente, foi uma troca, eu acho que a gente mutuamente grato aí dos dois lados mesmo. Então, é isso. Mas voltando para a época do flerte, quando você começou a estudar sobre fundos imobiliários e foi, né, esse processo de apaixonamento, o que te chamou a atenção nos fundos imobiliários? Agora pensando o Baroni como investidor lá, que estava aprendendo, falou, caramba, isso aqui eu não tinha ideia, isso é muito bom. O que aconteceu? Boa, foi a primeira vez que eu consegui ler algumas coisas e realmente entender, com propriedade, assim. Porque eu confesso a você que quando você pega conteúdos, materiais sobre fundos de investimento em geral, bom, agora aí entra o Baroni, você está perguntando para o Baroni agora, investidor, certo? Então aqui eu vou falar totalmente como se a gente estivesse num bate-papo super ultra pessoal aqui mesmo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender, por exemplo, os negócios por detrás das empresas.
entendeu? Então, assim, eu acho muito complexo você pegar uma empresa de siderurgia, uma empresa, enfim, um negócio por detrás e entendê-lo realmente na essência, né? Um negócio de tecnologia é complexo. Quando você pega outros fundos de investimento, fundos de multimercados ou fundos que têm algumas estratégias, eles são mais complexos de serem entendidos, né? Não são muitos modelos de negócios diferentes. É isso, Greg. São muitas variáveis, são muitas premissas que acabam tendo que ser combinadas. E eu tive uma certa dificuldade de dialogar com pessoas sobre isso. Então, assim, conversar com uma pessoa que conseguia realmente me dar uma aula sobre energia. Não estou falando da empresa A ou B, mas de energia é complexo encontrar essa pessoa. É complexo você encontrar uma pessoa que te dá uma aula sobre óleo e gás. E aí eu comecei a ter dificuldade de encontrar. Quando eu esbarrei no fundo imobiliário, na hora eu falei, opa, peraí, isso aqui eu estou entendendo, isso aqui eu estou gostando, isso aqui tem a ver com aquilo que... Aí eu comecei a ir na raiz das questões. Eu comecei a conversar com pessoas do mercado imobiliário também. Aquelas pessoas que passam a sua vida, que constroem, que alugam, que vivem de renda de aluguel, e eu comecei a entender um pouco da cabeça dessas pessoas também. Eu fiz um trabalho, assim, bastante profundo à época, sabe, Greg? Assim, de conversar com pessoas, de entender a cabeça dessas pessoas, de entender o porquê que elas gostam do imóvel. Aí eu fui entender a questão da proteção patrimonial, né? O imóvel ter essa proteção patrimonial, esse lastro, ele é muito importante, porque você tem ali um colchão que dá uma representatividade. Você vê que tem fundo que foi caindo, chega uma hora que fala, pô, tá abaixo do custo da construção. O mercado foi lá, o que ele fez? Já tirou isso. Então, aquele desconto já não existe mais. Então, o fundo imobiliário, ele te protege. Uma empresa, dependendo do seu negócio, dependendo da sua estrutura de capital, ela pode deixar de existir, ela pode, assim, enfim, é um negócio, né? No final das contas é um negócio. Me permita aqui agora ser bem simplista, mas é comparar uma padaria com o dono do imóvel que loca para a padaria. O negócio padaria não é tão simples. Você conversa com o padeiro para você ver. Acorda 4 horas da manhã, o preço do trigo importa muito no resultado dele, é funcionário, é tudo. E o dono do imóvel que está alocado para o padeiro, ele está olhando a esquina, ele está olhando o ponto. E assim... E foi isso que me gerou essa paixão toda de entender o produto, de realmente conseguir ir a fundo e de conversar com os gestores à época e entender o que eles estavam falando, entender a dinâmica das coisas, entender como é que tudo funcionava, tá? Então, assim, isso foi um grande divisor de águas para mim. Eu entendi com muito mais propriedade as coisas. Você falou uma coisa e me ocorreu outra coisa. Eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, que não estava no script, mas vai ser de boa. Você falou sobre como dá para entender com mais facilidade a indústria dos fundos imobiliários, porque meio que os modelos de negócios são 2 ou 3 ali, né? São colocados. Você vai entender, claro, como o gestor montou aquele portfólio, né? Os riscos diferentes, mas o jeito de ganhar dinheiro é bastante parecido. Você acha que isso torna mais enquanto as empresas são mais complexas, né? Tem muita gente, eu lembro que quando as pessoas começaram a parar para olhar para o Facebook, eu lembro de uma matéria da revista Piauí, cujo título, falando sobre o Facebook, era "O produto é você", porque as pessoas consumiam o Facebook, elas não entendiam como que o Facebook ganha dinheiro. Hoje parece, né, um dado da natureza. Assim, os caras identificam o meu padrão de consumo e vendem anúncio hiper focalizado para as empresas. De fato, a minha atenção, o tempo empreendido naquela rede social é o produto. Mas quantas pessoas, quantas horas, milhões de horas não foram investidas ali no Facebook sem que as pessoas entendessem o que estava sendo monetizado? Ok, isso abre portas no mundo das ações das empresas para todo tipo de estelionatário também, né? E aí eu faço finalmente a pergunta depois desse enorme preâmbulo. Você acha que é mais difícil que no mercado dos fundos imobiliários existam Ike's Batista, por exemplo? É mais difícil esconder, enganar o investidor dessa maneira? Olha, é difícil te dar uma resposta exata, mas o que eu posso te dizer é que a essência do imóvel é o que é, entendeu? Então, assim, o mais importante das pessoas entenderem é que o gestor é um agente externo ao fundo. Aliás, essa pergunta sua ela não é polêmica, essa pergunta sua ela é muito importante, tecnicamente falando. A gestão de um fundo, a administração de um fundo, os escrituradores, todos são prestadores de serviço.
Os fundos imobiliários, agora eu vou ser bem técnico aqui, é bem bacana esse assunto. A comparação com os REITs. Às vezes as pessoas comparam fundo imobiliário com REIT. Eu acho isso um erro. Às vezes a gente faz isso para efeitos didáticos, para fins didáticos. Mas é um grande erro, porque os REITs, essencialmente, na sua grande maioria, eles têm gestão interna, que é esse conceito de CEO, né, de você ter um conselho, de você ter pessoas que realmente tomam aquelas decisões porque elas fazem parte do board da empresa. Então, o modelo de negócio, então elas se alavancam da forma que elas querem, etc, 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 porque você tem ali um mandato de tomada de decisão com base naquilo ali, com base na diretriz da empresa. Já no caso dos fundos imobiliários, você tem regimentalmente, você tem legislação própria, você tem todo um contexto que é muito diferente dos REITs, na minha opinião. Ele tem equivalência porque nós estamos falando de mundos imobiliários, mas são bem diferentes. Por exemplo, os fundos de papéis no Brasil são muito diferentes dos fundos de mortgage nos Estados Unidos. Eu acho que os fundos de papéis no Brasil são muito menos arriscados e muito melhor estruturados do que os riscos que tem nos fundos de mortgage nos Estados Unidos. Não que seja lá mal feito, não é isso que eu estou dizendo, não me interpretem mal, mas eu estou dizendo que aqui nós ainda temos um modelo em que é muito, muito, muito menos complexo do que um modelo corporativo ou de um modelo de REIT, por exemplo. Ah, mas os REITs entregam resultados? Não, tudo bem, a gente não está aqui para discutir isso. O que eu quero só discutir, não é nem discutir, o que eu quero trazer aqui, a gente está falando da história de fundos imobiliários, é que os fundos imobiliários eles têm toda a parte de administração externa a ele. Então, mesmo que eventualmente você possa ter alguma dificuldade, o fundo, o gestor, o administrador, o escriturador, enfim, o consultor, o avaliador, são todos contratados, são prestadores de serviços. No final das contas, o ativo é do fundo, é do cotista, é do CNPJ do fundo, que indiretamente é do cotista. Então, eu acho bem bacana, foi bem legal você ter levantado isso, porque mostra para as pessoas, até nesses 30 anos, você pode ver que a lei está firme e forte aí desses 30 anos, ela é de 93. Então, 8668/93. Então, se você olhar ao pé da letra, ao pé da lei ali, você vai perceber que os fundos imobiliários eles foram muito bem construídos para a época. Eu acho que o alicerce foi muito bem feito. Ah, Baroni, mas agora o fundo está alavancando, eu não gosto disso. Ah, o fundo está fazendo uma coisa aqui que eu não, que vendeu um ativo que não deveria. Pessoal, isso sendo muito franco, é uma coisa assim relativamente normal dentro do ambiente imobiliário. Se você conversar com investidores imobiliários como um todo, é normal você ter isso. O que você precisa avaliar, caso a caso, é entender que às vezes algum fundo vai ter um pouco mais de dificuldade dentro de um ciclo, etc. e tal, mas longe, Greg, de colocar em risco a solvência total do fundo, né? De você realmente ter um problema ao ponto de perder todo o patrimônio, não. Pode sacrificar uma renda aqui, talvez a alavancagem tenha sido mal equacionada. É igual a polêmica também da gestão ativa. Poxa, eu não deveria ter vendido esse imóvel, deveria ter ficado com ele, etc. Pessoal, vai chegar uma hora que daqui nós estamos aí reescrevendo esse capítulo, recomeçamos a história de 2017 para cá. Até 2027, a gente não vai ter nem fechado um ciclo, né? Vai ter fechado o primeiro ciclo de 10 anos. O ciclo completo imobiliário, dizem que é de 15 a 20 anos. Então, assim, vai ter muita coisa que vai acontecer. A alavancagem ela ganhou um pouco mais de espaço agora. Alguns gestores já começaram a reduzir a alavancagem, já estão fazendo emissão para equacionar isso, já venderam um ativo aqui para fazer. Ah, mas e aquele fundo, esse aqui que teve problema? Sim, vai ter um aqui, outro ali, que vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas longe de colocar a solvência dele em xeque, vamos falar assim. Então, acho que o fundo imobiliário ele tem até um arcabouço regulatório muito bem construído no Brasil. Muito bem construído no Brasil. Vou repetir isso várias vezes. O arcabouço regulatório dos fundos imobiliários, na minha visão, ele é muito bem construído. Já tivemos tentativas de questionamento jurídico de modelos de contrato, etc., e passamos por tudo isso. Então, acho muito importante as pessoas entenderem. Agora, sempre vai ter um incômodozinho aqui, outro ali, mas isso faz parte do dia a dia do investidor mesmo, natural. Perfeito. Eu queria ir para a parte B da nossa conversa aqui. A gente falou muito do passado, dos aprendizados, do seu apaixonamento pelos fundos imobiliários, um pouco da sua carreira, inclusive. Agora, eu queria rapidamente olhar para o futuro, fazer um breve exercício de futurologia, te colocar nessa enrascada deliciosa. É tão bom fazer entrevista, porque o meu papel é só botar o fogo na lenha lá e deixar arder, mas você sempre se vira muito bem.
olhando para curto, médio e longo prazo, né? Como que você vê o futuro da indústria? A gente está no momento importante. Você falou, por exemplo, sobre como a descida da Selic lá atrás acabou ajudando os fundos imobiliários ali na virada de 17, 18 e 19, né? A gente foi para um outro processo. Selic agora é 3,75 e o mercado já está feliz ali, comemorando, de certa forma, incorporando nos preços dos ativos a expectativa da Selic começando a descer no mês de agosto. Mas isso é curtíssimo prazo aqui, né? A gente está vendo os fundos, depois de um tempo de pós-maceira, subirem, o IFIX está bombando ali. Mas, além dessa melhoria que é possível agora, nesse momento, qual que você acha que vão ser os próximos caminhos a serem trilhados para fortalecimento dos fundos imobiliários como um produto financeiro mesmo? E o trabalho continua, né, Barone? Embora ela é muito, eu fico imaginando, é muito legal você estar nessa posição, olhar para trás e falar, pô, construí muita coisa, muito legal, muita gente que está aqui, os comentários, as pessoas te adoram. Mas, cara, se preparem, porque tem muito trabalho pela frente ainda. O mercado tem uma grande oportunidade de crescimento agora. E tem um outro ponto que eu queria colocar nessa equação, e é uma provocação também, não sei se você gostaria de falar sobre isso, mas a gente acabou de passar por uma decisão do Conselho Monetário Nacional que definiu uma meta que é basicamente permanente de inflação, de 3%. A gente está indo para um novo capítulo da política monetária do nosso país, e isso, obviamente, influencia a Selic e os rendimentos dos fundos, né? Como que você vê o futuro dos fundos nesses recortes, curto, médio e longo prazo? Tá. Vamos lá. Eu acho que no curto prazo, até eu fui surpreendido, eu achava que as emissões fossem demorar um pouquinho mais para voltar, mas o mercado antecipou muito o ciclo de baixa de juros e já começou porque o mercado estava muito descontado. Então, o desconto foi suprido rapidamente e alguns fundos já começaram a fazer emissões e a gente já começa a ver uma retomada. Então, na minha opinião, os fundos claramente que são maiores, mais robustos, que são aqueles que vão ter como referência, ser como referência para o mercado, eles ficarão, na minha opinião, cada vez maiores, cada vez mais robustos e ficarão cada vez mais como uma referência para o mercado em seus respectivos setores. Então, acho que isso é uma das coisas para o curto prazo. Para o médio prazo, a gente vai ver alguns movimentos maiores de consolidação de fundos, de junção de estratégias, de gestoras. Enfim, eu acho que isso faz parte nos Estados Unidos, aí sim, agora sim, comparando com os REITs, é algo que até hoje acontece lá, né, de você ter uma soma de players de mercado para que você possa, né, um mais um não ser apenas dois, né, um mais um virar três, porque você vai ganhando e você vai somando e essa escala vai trazendo mais produtividade para o negócio e, consequentemente, para o fundo e para os cotistas, né? Então, isso no médio prazo. Agora, no longo prazo, Greg, eu espero que a gente tenha realmente os fundos imobiliários como aí nós temos que voltar lá naquele gráfico, né? Ele não seja apenas 3%, 3,4% da indústria de fundos de investimentos Sim. no Brasil. Eu me contentaria com um número mais próximo aí de 10% a 20%, né? 10% num cenário base e 20% num cenário otimista. Mas 10%, talvez 10%, 12%, 15%, seria um número muito bom para a indústria de fundos imobiliários, que seria o equivalente hoje, em grandes números, se a indústria de 7,6 tri, a gente fosse alguma coisa entre 800 bi a 1 trilhão de reais. Se a indústria de fundos imobiliários fosse isso hoje, eu acho que a gente estaria, assim, até muito bem posicionados como produto, como uma alternativa clara de investimentos. Então, é a visão que eu tenho. Acho que a gente ainda vai chegar lá, vamos ter mais representatividade e esse próximo ciclo, na minha visão, os fundos imobiliários vão ser muito favorecidos. Por quê? Porque, Greg, agora assim, é só quem está aqui no dia a dia para ver isso, tá? Eu acho que assim os gestores eles vão aprendendo ali também essa dinâmica de fundos imobiliários. E agora, uma coisa que me parece que está se tornando real é que os fundos imobiliários começaram a chamar também a atenção dos outros fundos de investimento, né, como fundos de pensão ou outros veículos de investimentos, de private, né, de grandes investidores institucionais. E se isso realmente se tornar um fato e não for só uma fagulha, uma faísca, e for realmente um fogo, uma labareda, eu acho que a gente chega nessa casa aí dos 10% da indústria de fundos
muito mais rápido, porque o dinheiro da pessoa física, ele vem, mas ele vem de pouquinho em pouquinho, e a quantidade de investidores que chama a atenção, mas não o volume necessariamente. E o investidor institucional, quando ele entra, ele muda um pouco a escala do jogo. E me parece que isso já começou a acontecer nesta rodada agora de chegada de novas ofertas. Então, é uma coisa bem recente que pode mudar bastante o jogo. Eu estou otimista com isso, tá? Muito otimista, viu, Greg? Porque eu acho que traz mais arbitrariedade ao mercado. O mercado de fundo imobiliário ele é muito desarbitrado. Um fundo imobiliário ser negociado abaixo de reposição, um fundo imobiliário ser negociado com, sei lá, 50% diário. Então, assim, é muito desarbitrado. A partir do momento que você traz players institucionais, você arbitra melhor o mercado, né? E alguém colocou aqui, eu acho que foi o FI Newspaper, tudo que também começando a vir coisas para fundos imobiliários que tem lá de ações, que é a possibilidade de recompra de cotas, né? Isso vai começar também a trazer mais benefícios para o mercado, né? Na teoria, isso daí é muito legal, você poder recomprar cotas, principalmente quando os fundos estão muito baratos. Vamos ver como é que vai ser na prática, porque isso pode também gerar muito valor para o cotista, né, que vai ter quase que uma cara de acionista aí. Como é que vai ser isso na prática? A gente vai ter que esperar para ver. Mas o mercado está chamando a atenção dos grandes investidores. Isso tudo aí, Greg, tem motivo. A partir do momento que você começa a ver coisas como essa que o FI Newspaper colocou, na minha visão, já são diretrizes para os grandes investidores, porque para eles isso é importante. Porque, veja, né? Entendeu? Então, eles são investidores mais exigentes, de certa forma, e eles têm peso e grana para mudar as regras do mercado em direção a um fortalecimento, a uma moralização, e não uma flexibilização. Não, sim. Não é sobre acrescentar riscos, é sobre construir diques mais seguros, né? Não, e se alinhar àquilo que os institucionais querem, né? Então, se você tem hoje ação da Vale, como uma pessoa física, é uma coisa. Como um investidor de private equity, um investidor de um fundo de pensão, de um ETF. Imagina um ETF que compra Vale. Né? Então, assim, a partir do momento que você começa a ter players entrando nesse mercado, eles precisam de equivalência. E a recompra, por exemplo, na minha visão, já é um sinal de que isso já está dando um flerte lá com os investidores institucionais, dizendo, olha, pode vir para cá porque a gente está cada vez mais próximo. É igual uma coisa que eu sempre falei, no mercado de ações você tem aquele conceito de novo mercado, né? Você tem uma série de proteções ao investidor, etc. Eu acho que todo sistema ele é passível de falha, todo sistema é passível de melhora. Isso sempre foi e sempre será assim. Mas talvez os fundos imobiliários, em algum momento, eles também vão criar suas próprias associações, né? E vão classificando esses fundos, enquadrando esses fundos em determinadas diretrizes ou padrões diretivos de governança e etc. Então, assim, Greg, esse é o caminho que a gente deve ir. Então, eu espero que pelos próximos aí 5 a 15 anos, 5 no mínimo, 15 no máximo, muito do que eu falei aqui nesses últimos 20 minutos aconteça. Eu acho que é importante irmos por essa direção. Bom, eu queria só lembrar a nossa querida audiência aqui, são 2 lembretes, na verdade. Primeiro, que você pode dar uma olhada no link que está na descrição dessa live, independente se você está nos acompanhando pelo Suno Notícias, pelo canal do Baroni ou pelo canal da Suno, e participar da Semana do Assinante. Atenção, especialmente você que já é assinante da Suno, você tem condições especiais para renovar a sua assinatura, e se você quiser dar um upgrade, esse é o momento, tá? Se você ainda não é, também tem condições especiais para você fazer uma espécie de test drive nos nossos conteúdos aqui, gastando pouquíssimo, vê se é para você, aproveita e dá uma clicada no link que está aqui na nossa descrição. E também, mais uma vez, deixo o convite para você consumir o nosso conteúdo especial aqui, do mês especial dos fundos imobiliários fazendo 30 anos. Acesse o suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, e aqui, ó, nessa matéria do João Vitor Jacinto, está escrito mês temático nos 30 anos de fundos imobiliários. Vai ter uma lista de conteúdos especiais falando sobre a indústria, conversando com personagens importantes, falando de estratégias de investimento, quem mais rendeu, quem menos rendeu, quais são as possibilidades. E claro que essa nossa conversa, mais do que especial aqui, Baroni, também vai virar conteúdo no nosso site, tá? Baroni, eu agradeço muitíssimo, de verdade, a sua disponibilidade para conversar nessa terça-feira fria. Aqui em São Paulo tá frio, como que tá em Goiás? Em Goiânia também está um pouco mais frio do que o habitual, mas não tão frio assim. Aqui está fazendo muito frio no comecinho da manhã e agora nesse iniciozinho de noite, assim. Mas nossa, não como aí, tu imagina. Caiu bem. E olha, antes Vamos falar em história, Greg, para a gente finalizar agora. Eu que vou te falar. entrevistar. Por falar em história, conta a história da sua blusa.
Ah, teve uma vez numa live, nem lembro qual que era a live, Baroni. Era uma live de campanha da Suno, você elogiou a minha camisa, ó. E ela é uma camisa que eu adoro usar em dias frios, inclusive, porque ela é de flanela, e flanela esquenta bem, né? E é uma camisa que eu surrupiei, assim, delicadamente do meu pai, quando eu devia ter uns 15, 16 anos. Então, essa camisa aqui deve ter quase a idade dos fundos imobiliários, deve ter caminhando para os 30, que é a mesma idade que eu tenho aqui. Mas tira um pouquinho o paletó, mostra a camisa para ver que eu elogiei com razão. Ele adora o olha tom que dela, camisa do bonita. azul, né? Ela é bonita mesmo, ela é bonita. Então aí Obrigado. A camisa foi em homenagem aos 30 anos de fundos imobiliários. Se não tem 30 anos, tem quase, né? Tem quase. Eu e os fundos imobiliários ali, ó, juntinhos, nascemos juntos. Baroni, agradeço mais uma vez, tá? Sua disponibilidade. E mais do que agradeço, eu parabenizo pelo seu trabalho, por essa legião de fãs aqui. Fico pensando quantas pessoas você não impactou positivamente ao longo de sua carreira aqui, quantas, muitas mais ainda vão ser impactadas com isso. Parabéns pelo trabalho, tá? Você difunde conhecimento, você difunde segurança e talvez a indústria teria crescido bastante se não houvesse professora Baroni, mas talvez não tivesse crescido tanto, talvez não tivesse crescido com essa qualidade toda. Tenho certeza que vai continuar melhorando daqui por diante, porque você também vai estar junto, vigiando, como eu faço nas lives do Suno Notícias, ó, passando a lupa no noticiário, conversando com gestores, explicando esse mundo para os investidores. Agradeço de verdade a sua participação aqui. E, ó, portas abertas, hein? Quero ver você mais vezes no Suno Notícias também. Vou encher mais seu saco aí, se prepara. Tá, joia, Greg. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho que você faz aí no Suno Notícias. Obrigado por todos que nos acompanharam aqui, né? 9 horas da noite, em plena terça-feira, casa cheia. Obrigado por terem participado aí. Casa cheia. Bom, tem um último recadinho para você que nos acompanha aqui. Não se esqueça, pelo amor de Deus, está aqui esse tempo todo, não sentou o dedo no like. Estamos 3 canais, vamos em todas as plataformas do Suno Notícias, então, por favor, não se esqueça, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, e se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, ao mesmo caminho, engaja com nós, senta o dedo no like e siga a Suno na plataforma de áudio da sua preferência. Obrigado, gente, pela audiência, pela participação, pelo engajamento de todos vocês. Uma ótima noite, uma grande semana, e amanhã eu te vejo, hein, 19 horas, na nossa live especial do Suno Notícias, aqui sempre acompanhando, passando a lupa no noticiário econômico. Beijos aos de beijos, abraços aos abraços, muito dinheiro no bolso e viva os FIIs!